Rapaziada, 12 pontos em disputa e apenas 5 conquistados. Essa é a situação atual do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco mais uma vez ontem entrou em campo, não conseguiu vencer a partida, mesmo começando abrindo o placar. O Vasco hoje é um time que, querendo ou não, coloca o seu torcedor em dúvida com relação a o que será que virá pela frente. Virá conquistas, comemorações, como a Libertadores? Ou será que até o final do ano o torcedor vascaíno novamente irá amargar com uma luta até a 38ª rodada para não cair à segunda divisão? Essa é a dúvida que eu sinto e tenho certeza que também é uma dúvida que você sente. Mas quem respondeu ela foi o técnico Maurício Barbieri. Maurício Barbieri, após a partida em entrevista coletiva ontem no Maracanã, falou exatamente sobre aquilo que o Vasco vai brigar na temporada, sobre o que ele vê hoje dentro do elenco vascaíno e o que ele espera desse time. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre a partida de ontem, falar sobre destaques, falar sobre Fernando Diniz, porque não falta informação importante para você aqui neste Fala Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas é claro, antes de começar, antes de trazer aí todas as informações do Vasco a vocês, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, meu amigo, se você está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu venho pedir a sua inscrição. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 100 mil inscritos. Nesse momento, rapaziada, estamos com 91.400. Eu sei que o momento é ruim, eu sei que infelizmente ontem o Vasco não conseguiu o resultado positivo diante do Fluminense, mas eu conto com a sua ajuda. Se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece. A próxima janela, que vai abrir em julho, já está começando a chegar. As movimentações já começam a acontecer. Então já fique por dentro para que você não perca nada se tratando de Vasco aqui com o nosso canal. Tranquilo? Além disso, é claro, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, e deixe aí nos comentários o que você achou da partida de ontem. Tá feliz? Tá triste? Tá chateado? Coloque aí a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco. Pôs ontem para mais de 35 mil pessoas no Maracanã. O Vasco enfrentou a equipe do Fluminense. Enfrentou o Fluminense, abriu o placar ao primeiro minuto da partida, realmente o cenário ideal, mas infelizmente deixou o Fluminense empatar aos 10 minutos do segundo tempo, com um gol marcado pelo meio-campo Lima, após um grande chute do Germancano. O Vasco, no primeiro tempo, foi bem. Eu tava repensando aqui na partida, né? A gente faz sempre um pós-jogo e é muito diferente o posicionamento que eu, pelo menos, costumo ter assim que acaba um jogo e horas após o término da partida. Porque a gente valida o jogo, a gente começa a olhar o jogo de uma maneira mais racional. Assim que acaba, a gente olha pela emoção, reclama, contesta, mas de um modo mais racional eu posso falar aqui a vocês. Sigo não gostando do jogo. E, inclusive, eu vi um comentário muito legal, um comentário que eu fiz ontem durante o pós-jogo, mas um comentário que eu vi do Rica Perrone, onde ele fala: tem que avisar alguém ao Maurício Barbieri que o Vasco não é o RB Bragantino. Pois, infelizmente, a postura que havia sido vista contra o Atlético Mineiro no Mineirão, onde o Vasco abre 2-0 e se fecha, abdica de jogar, foi vista também contra o Palmeiras no Maracanã, onde o Vasco abre os mesmos 2-0 e deixa de jogar. Foi vista agora também novamente contra o Fluminense, onde o Vasco abre 1-0 e deixa de jogar. E a pergunta que eu faço é: será que esse sistema de jogo, será que essa ideia de jogo cabe a um clube como o Vasco? Não estou desmerecendo a RB Bragantino em nenhum momento, mas o Bragantino não é o Vasco da Gama. O Vasco não é o Bragantino. O mesmo posicionamento, o mesmo estilo de jogo, a mesma ideia de time que o Barbieri pensava para o Vasco, não pode pensar para a RB Bragantino, não pode pensar para o Vasco da Gama. São duas filosofias de time, de marca, de grandeza completamente diferentes. Ontem, infelizmente, novamente, o Vasco fez o gol, o Vasco apertava a saída de bola do Fluminense, o Vasco não deixava o Fluminense jogar, o Vasco foi superior, sim, durante um bom tempo do primeiro tempo, exatamente por esse motivo, que o Vasco apertava, pressionava, tirava as possibilidades de passe do Fluminense. Mas aí, meus amigos, no segundo tempo, abdicou de jogar. E aí agora a gente vai falar pelo lado deles. Quando o Vasco enfrenta um grande adversário, que é o Fluminense, um adversário que deu de 5 no River Plate, um adversário que sabe jogar com a posse, e você pega essa posse e entrega nas mãos dele, aí você, meu amigo, pede para tomar.
e o Vasco pediu para tomar. Os 10 minutos do primeiro tempo, tomou o gol do Lima, e se não fosse o Léo Jardim, infelizmente o Vasco poderia ter saído goleado ontem do Maracanã. O Vasco, com mais esse ponto perdido, na minha opinião, é hoje o 8º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro com 5 pontos. Muitos clubes ainda irão atuar nessa tarde de domingo. O Vasco pode até terminar essa quarta rodada da 14ª, 13ª colocação para baixo. Então é uma situação complicada. É uma situação que confronta aí o torcedor vascaíno com relação àquilo que ele quer ver. E quem falou exatamente sobre a atuação do Vasco foi o técnico cruzmaltino Maurício Barbieri. Ele falou que, segundo ele, é mais um candidato a título que o Vasco enfrenta. Foi contra Palmeiras, contra Atlético, mais um campeão estadual que o Vasco consegue conquistar ponto. Dê uma olhada aí então nas palavras do Barbieri, mas também dê uma olhada nas palavras do Fernando Diniz, técnico do Fluminense, que fala, mesmo diante das palavras positivas do Barbieri, segundo o Diniz, o resultado normal da partida de ontem seria a vitória do rival. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, não digo só pelo gol cedo, mas porque foi uma situação estudada, trabalhada, de conseguir encaixar essa pressão. A gente sabia como eles saíam, o lado que eles saíam, e a gente conseguiu fazer o gol. Depois a gente conseguiu se defender bem, mas não estava conseguindo ligar tantos contra-ataques no primeiro tempo. É normal, pelo tipo de jogo do Fluminense, você acabar tendo que ceder um pouco de espaço a eles e se resguardar um pouco mais, senão o jogo vira uma loucura. E eu acho que a gente fez isso bem, com alguns detalhes para corrigir. A gente tentou... Posso continuar? A gente tentou corrigir isso no segundo tempo e acabou tomando um gol numa situação que a gente falou, que trabalhou, mas enfim, que acontece. E eu acho que a gente vinha perdendo um pouco de força no segundo tempo, tomou o gol. Depois, com as trocas, a gente até teve mais oportunidades para fazer um gol do que até no primeiro tempo, explorando o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer, da forma que eles se atiram. E eu acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o Fluminense também. Eu acho que eles conquistaram um ponto e a gente também conquistou um ponto. É um adversário que é candidato a título, assim como alguns outros que a gente já enfrentou nesse início, um início muito difícil. Mais um campeão estadual que a gente enfrenta. Enfrentamos 4 campeões estaduais nas 4 primeiras rodadas. E é isso, acho que é um ponto importante que a gente soma. Sabe explicar. Qualquer explicação hoje não tem. A bola passou várias, a gente teve 3 centroavantes, 3 caras que faz gol nos últimos 20 minutos do jogo. E não sobrou, não teve. Não dá para você também descrever por que o Cano fez aquele gol, primeiro gol contra o River. Um gol extremamente difícil, assim, e fez. O futebol é isso, assim como a vida, não é tudo explicável. O resultado normal de um jogo como hoje era a gente ter ganho com uma certa folga, só pelo volume do segundo tempo. Foram muitas finalizações, e o Vasco teve uma finalização no gol, foi o gol. E é isso. Então, assim, a gente tem que saber separar hoje, de fato, o que aconteceu no jogo do resultado da partida, porque a gente merecia hoje fazer mais gols do que a gente fez. E a pergunta que eu faço pra você é: Fernando Diniz tá mentindo? Tá falando alguma inverdade? Lógico que não. Realmente, o resultado normal dessa partida de ontem entre Vasco da Gama e Fluminense seria, de fato, a vitória do tricolor das Laranjeiras. Enfim, na minha opinião, aqui analisando o jogo, se o Fluminense não venceu ontem, tem o responsável. Não é a ideia do Maurício Barbieri, não foi o pivô do Pedro Raul, não foi o Rodrigo sendo volante, foi o Léo Jardim embaixo das traves. Um goleiro muito criticado, um goleiro muito contestado, um goleiro alvo de muitas críticas, mais uma vez salvou o Vasco e vem mostrando ao torcedor que hoje é a melhor contratação do Vasco para o restante da temporada. Baita contratação, um baita achado, um baita goleiro e um baita líder. Para vocês terem noção com relação a números, o Léo Jardim terminou a partida com 8 defesas, 4 defesas difíceis, 89% das bolas defendidas, um passe decisivo e um cartão amarelo. Um goleiro que salvou a partida de ontem. Mais uma grande, brilhante atuação do Léo Jardim. Foi o destaque, mas eu também não posso tirar o mérito e destaque de outros atletas. E tenho que pontuar aqui também outro jogador que já foi muito criticado pela torcida do Vasco. Robson Bambu. Se você acompanhou a partida de ontem, sabe muito bem do que eu estou falando.
baita atuação do Robson. O Robson ontem foi superior ao Léo Pelé no sistema defensivo. Armou, desarmou, liderou, interceptou, brigou. Robson jogou muito bem na partida de ontem contra o Fluminense no Maracanã. Com relação a números, trago aqui a vocês. Robson entre todos do time em Fluminense e Vasco. Primeiro em cortes com 11, primeiro em desarmes com 4, primeiro em chutes bloqueados com 3, primeiro em duelos ganhos com 6 e o primeiro em menos dribles sofridos. Além disso, foi o segundo em interceptações, o segundo em ações com bola e o segundo em ações, perdão, o segundo em nota pelo aplicativo SofaScore. Então, gente, foi uma baita partida do Robson. A gente tem que destacar o Léo, mas a gente tem que destacar também o Robson Mambo pela sua brilhante partida. O que acabou não sendo brilhante, né? Voltando aqui um pouquinho ao assunto, foi o que o Maurício Barbieri fez na partida de ontem. E realmente nenhum torcedor vascaíno entendeu o porquê ele tirou o Peck, o porquê ele tirou o Andrei, o porquê ele tirou o Jair, o porquê ele tirou o Pedro Raul e o porquê ele tirou o Alex Teixeira. Todo o seu quinteto ofensivo. O problema não foi tirar, o problema foi quem ele colocou no lugar. Ignaldo, Rauan, Marlon Gomes, Figueiredo e o quinto eu não vou conseguir lembrar aqui. Mas fez muita mistura. Fez uma mistura danada no sistema ofensivo do Vasco. E o torcedor vascaíno não conseguiu entender da onde ele está tirando essas mudanças. Qual é o objetivo dele com essas mudanças? Sobre o Peck, a gente conseguiu ter uma informação através do jornalista Lucas Pedrosa, que o Peck treinou durante toda a semana no sacrifício e acabou jogando ontem também nesse sacrifício. O Peck teve uma virose muito grave e realmente fez com que ele não conseguisse chegar 100% no clássico de ontem. Ele conseguiu ser o melhor do time, mas foi uma substituição necessária. Ele não conseguia mais desempenhar contra o Fluminense nesse clássico no Maracanã. Mas as outras substituições, qual é a coerência? Qual é o embasamento para tudo isso? Por que o Galarza? Por que o Ignaldo? Por que o Rauan? Por que Barbieri? E ele, após o jogo, durante a coletiva, tentou responder sobre as substituições. Dê uma olhada aí nas palavras do técnico Cruz Maltino. Eu acho que sim, como eu disse, eu acho que a gente ajustou o posicionamento para o segundo tempo, mas alguns jogadores começaram a apresentar um cansaço. A saída do Andrei foi por conta disso. Achei que o lado forte do Fluminense sempre é o lado direito, é onde o Arias gosta mais de jogar, o Cano encosta mais por ali. E o Andrei acabou que estava tendo dificuldade, por isso a entrada do Matias, que é um jogador que tem bastante vigor físico, chega à frente também. Depois as outras trocas foram nesse sentido, do cansaço e de ganhar velocidade para o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer. A gente estudou bastante a equipe deles, não tinha dúvida de que eles iam se atirar, é uma característica deles e que a gente tinha que explorar esses espaços. E volto a dizer, eu acho que a gente teve boas oportunidades, acho que você citou algumas delas e teve uma que foi, a gente não terminou em finalização, mas foi o cruzamento do Piton, que talvez para mim tenha sido a mais clara, se a gente consegue conectar ali com o Pedro na segunda trave. E é isso, o jogo se desenhou para a característica dos jogadores, da gente conseguir recompor um pouco mais e aproveitar a velocidade. Do Eric é em função de característica, ele foi para o último jogo porque a gente entendia que ele podia ajudar com aquilo que ele tem, de 1 contra 1, de desequilíbrio. Hoje entendia que era um jogo que talvez não encaixasse tanto no perfil dele. O Ignaldo pode jogar de 9 como de beirada e é muito rápido. Então as escolhas foram nesse sentido. Realmente, rapaziada, questionamentos complicados. E o que eu deixo alguém avisa ele que o Vasco não é o Bragantino. Deixe aí a sua opinião, se você ainda confia no Barbieri e acha que ele é o técnico ideal para o Vasco até o final da temporada. Críticas já começam a ser levantadas e o cargo de técnico dele já começa a ficar balançado no meio da torcida vascaína. A gente fica por aqui, esse foi o Fala Gigante, apenas o primeiro vídeo, deste domingão. Por volta das 8 horas, estamos de volta com Boa Noite Gigante, contando aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus. E como eu sempre falo, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo e saudações vascaínas.